organizador, então ele fez essa justificativa. Também o representante docente do campus Barbacena, o Alex Botelho, hoje representado pelo suplente, professor Marcelo Zosman. Também, professor Marcelo, seja bem-vindo. Bom, essas são as justificativas e as substituições hoje no nosso conselho. Vamos passar para a pauta 2, que é a pauta de informes. Bom, gente, a primeira questão que a gente tem que informar, basicamente atualizar a comunidade em respeito ao cenário atual. Em toda reunião a gente tem feito esse panorama. Todo mundo tem acompanhado aí as questões do cenário econômico, do cenário político, extremamente conturbado, complexo, né? E isso todo mundo percebe, tem influência, impacto da nossa vida pessoal quanto na instituição. Então existem muitas incertezas. A gente tem acompanhado as diversas manifestações, projeto de emenda constitucional, a PEC 55 hoje também no Senado, as dificuldades, as manifestações e o risco que nós entendemos que isso traz para as nossas instituições, para a educação pública. É claro que um momento político conturbado, as pessoas se manifestam de forma divergente, um momento de acirramento muito grande dos ânimos, mas o CONIF, de uma forma geral, as instituições públicas, principalmente as universidades, os institutos, se manifestaram fortemente pela análise que nós fazemos. Isso traz um congelamento do repasse dos recursos. Isso pode ter consequências muito significativas, muito graves para as nossas instituições. Então é por isso que a gente faz essa manifestação contra a PEC 55. Então essa é a nossa preocupação e a gente tem dividido isso com os colegas. É claro que a gente vê pelo momento político, ela foi aprovada já em primeiro turno no Senado, já passou na Câmara em 2 turnos, e dia 13 deverá acontecer a votação já em segundo turno no Senado. O Senado caminha, infelizmente, para a aprovação da PEC 55. Então a gente tem que ficar vigilante do que vai acontecer daqui para frente e quais são as intervenções que poderão ser feitas daqui para frente. Existem movimentos para tentar minimizar esses impactos. Por conta disso, por conta de todas essas movimentações, a PEC 55 também, a medida provisória que altera o ensino médio, que também traz um impacto muito forte sobre as nossas instituições que trabalham, principalmente nós trabalhamos muito com ensino médio integrado. Então isso muda a estrutura e com certeza nós teremos que ver como procederemos a partir da aprovação dessa legislação. Então também é uma situação de muita preocupação para todos nós. E por conta disso, toda a comunidade tem se manifestado, a gente vê manifestações, nós tivemos a movimentação dos discentes, primeiro pela manifestação dos discentes, com movimentos de ocupação, passeatas, manifestações contrárias à forma como foi feito. Acho que mudança do ensino médio, todo mundo sabe que é necessário ter discussões e alterações, mas discutiu-se a forma e também a forma que foi feita, de uma maneira um pouco mais desfolada, desconsiderando muito da discussão acumulada ao longo desses últimos anos. E depois disso desencadeou também os movimentos paliativos
imprevistas que a gente tem observado, de paralisações e greves que se espalharam pela rede federal de todo o Brasil. Então a gente vive esse momento, é um momento complexo, onde a gente tem que ter muita tranquilidade para poder fazer esse gerenciamento, principalmente porque a gente percebe, como eu disse anteriormente, os ânimos muito exaltados, de parte a parte, né? As pessoas estão muito mais extremadas, né, nas suas manifestações, então isso pode gerar conflitos. E o que nesse momento a gente não pode ter conflito interno, né? Se nós nos dividirmos, fica muito pior para a gente conseguir alcançar as nossas reivindicações, as nossas conquistas. Então a gente tem que ter muita tranquilidade entre os discentes, entre os servidores, tanto os técnicos administrativos quanto os docentes, para poder atravessar esse momento. A gente tem sofrido pressões externas, é claro que ao governo não interessa esse movimento, a gente sinaliza, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão do corte do ponto. O governo tem sinalizado isso e tem mandado mensagens para a gente nesse sentido. É claro que a súmula também existem entendimentos divergentes em relação à decisão do Supremo. O Supremo decidiu, a decisão do Supremo decidiu pela constitucionalidade do corte do ponto quando estivermos em greve, né? Esse porque parece que houve em alguma instituição, o gestor fez o corte, determinou o corte do ponto, ele recorreu à justiça, a justiça entendeu que é legal fazer o corte, porque entendeu que aquilo a greve é uma suspensão temporária do contrato de trabalho, então, se o trabalho não foi prestado, ele não deveria ser pago. Mas ele abre, na própria decisão do Supremo, algumas condições onde não significaria o corte do ponto. A primeira é quando houver uma ação ilegal por parte da instituição. Ele antecipa o caso, se a instituição não pagar o salário, aí os servidores entram em greve porque o salário não foi pago, a instituição não pode cortar o salário por conta disso, né? Porque foi por conta de um ato irregular da instituição que motivou o movimento. E o outro é quando você faz a reposição do trabalho. Então, mesmo que seja feito o corte do ponto, se depois fizer a reposição, tem que ser pago, tem que ser trabalhado. Então, o entendimento nosso é que, a partir do momento que há a manifestação e haverá uma reposição, não há que se cortar ponto. Então, esse é o meu entendimento. Eu sei que existe esse entendimento divergente e entendo o contrário. Que tem que imediatamente proceder o corte do ponto. Não é o meu entendimento. Agora, não sei se o meu entendimento, pelo menos essa é a nossa postura nesse momento. Tá? Professor Zé Manuel. Fala mais alto. Bom dia a todos. Sobre as ocupações, além de Rio Pomba, tem algum outro campus que está sendo ocupado pelos estudantes? No momento, sim. Então, depois eu queria trazer. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Edson, eu sou representante do corpo discente do campus Barbacena. E aproveitando esse momento que se abriu a discussão para as ocupações, eu gostaria que me fossem feitos alguns esclarecimentos a respeito disso, só por questões de tirar dúvidas mesmo, a respeito dessa questão do posicionamento do Conselho Superior, que você já começou a falar aqui. Então, eu gostaria de saber, a respeito da ocupação em si, qual posicionamento a gente deve tomar, entendeu? Coisas nesse sentido. Ou não posicionamento, sabe? Explicar, assim, porque o corpo discente, muitas vezes ele procura a gente para pedir esclarecimentos. E a reitoria, como é que está?
Entendeu? Então eu gostaria que fosse prestado alguns esclarecimentos nesse sentido para a gente, entendeu? Não pedindo aqui um posicionamento contrário a favor, só realmente que esclarecer esses que atitudes a gente deve tomar diante disso, se possível, por favor. Bom, como passar movimento dos discentes, qual a movimentação, eu acho que a gestão é complicada a gente mostrar como vocês devem proceder. O que a gente tem falado, a gente tem dialogado em alguns movimentos, por exemplo, o pessoal do Campo de Fora me convidou para ir lá, quando eles estavam durante a ocupação, para conversar com eles. Primeiro, entendendo como legítimo, respeitando o movimento. É claro que o que a gente conversou com eles é o seguinte: primeiro, dialogue. Porque hoje nós temos alunos dos cursos técnicos, alunos dos cursos superiores, alunos dos cursos FIC. Então, conversar entre as partes para que haja respeito ao entendimento dos diversos serviços, mesmo dentro da categoria dos discentes. E também conversar com os servidores. E assim que a gente fez, essa mediação. Estabeleça o diálogo para que não haja conflito. Esse foi a nossa orientação. Ou seja, respeitar o posicionamento de quem pensa diferente, de quem se posiciona. Mas o movimento é legítimo, esse é o meu entendimento pessoal. Eu acho que foi um movimento importante. No momento de conflito, de incerteza muito grande política que nós vivemos, a gente vê que toda a crise, quem tem assistido o Congresso Nacional, a crise entre os poderes, as lideranças desse país, todo mundo sem rumo, difícil, você não consegue identificar lideranças hoje que consiga levantar uma voz, levantar uma proposta, onde você consiga se identificar com clareza o que está acontecendo, né? Então, são movimentos muito dispersos, desconexos, uma situação, acho, muito complexa. Há muitos anos eu não vejo isso no nosso país. E eu acho interessante que foi o próprio movimento, a voz dos estudantes, foi a voz que teve mais reflexo na sociedade, quando foi a voz dos estudantes secundaristas, primeiro dos estudantes secundaristas, depois espalhando para os estudantes do nível superior. Então eu acho que foi importante a manifestação deles, né, para dizer a preocupação deles, né. É claro, não confundir isso com baderna. É claro que às vezes tem gente que passa do ponto. A gente viu uma manifestação em Brasília lá, às vezes movimento legítimo, e acontece alguns pontos fora da curva, que às vezes as pessoas utilizam esses pontos fora da curva para tentar caracterizar o movimento como se fosse aquilo, né? Então, agora, dizer o que vocês vão fazer, a gente não pode, né? Na verdade, isso que eu falo é reconhecer a legitimidade do movimento, e o que a gente começou a estar além disso é a questão de cuidado com o patrimônio público, né? Zelar pelo patrimônio público, isso a gente não pode perder de vista, é fundamental, porque qualquer ação contra o patrimônio público, nós legalmente e moralmente temos que questioná-lo. Mas eu sei que isso não tem acontecido na nossa instituição. Muito pelo contrário. Só tem feito uma postura muito responsável nesse sentido. Então, basicamente, essa é a nossa postura. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Maurício, de São João del Rei, representante docente. Só seguindo a mesma linha aí, hoje lá em São João del Rei nós estamos de greve, né, os servidores, e a gente tem discutido muito, né, e uma das cobranças por parte dos servidores, não só de São João, mas nas redes sociais que a gente tem grupos de discussão, é exatamente uma postura do Consul nosso aqui, né, uma postura oficial, e aí eles cobram muito. Eu acho que você fez uma análise interessante, particularmente comum da maioria aqui, se não seria interessante a gente fazer uma nota divulgando, né, para os institutos, para os servidores de forma geral, uma posição do Consul. Você faz aqui uma proposta, é isso? É uma proposta que a gente tem que submeter a... Primeiro, assim, são duas questões.
a essência e depois efetivamente qual é a nota. Tem que ter fazer preparação. Isso aí. Né? Para depois da preparação fazer a apreciação. Então, o professor Maurício ele submete a plenária a proposta de posicionamento do Consul, né, do Conselho Superior, a respeito da PEC 55, acho que é isso, né? Na verdade, Maurício, estou falando só aqui, internamente, o que a gente fez. A gente pegou, nós trabalhamos, eu trabalhei na nota e adotamos essa mesma postura, colocando isso no site, disponibilizamos qual que era a posição, essa em comum daquela posição. Sim. Aquela rede foi do CONIF. Né? O CONIF é o representante dos dirigentes. Né? Então a gente subiu para o plenário e aprovou. Então eu também estou signatário daquele documento que a gente disponibilizou. E Maurício coloca a apreciação de produzir uma nota nos mesmos moldes. Não é isso, Maurício? Exatamente. Em nome do cônsul do IF-MG. Então, coloca a apreciação. Alguma manifestação? Missão para elaborar a nota. Ok? Então, podem fazer esse procedimento, gente? Eu sei que a gente já está na fase de informe, mas se a gente puder estar agora. Então, eu vou colocar em votação a proposta do conselheiro Maurício, representante do Conselho do Rio, e o Conselho Superior emita uma nota no sentido contrário à PEC 55 e também a reforma do ensino médio pela medida provisória, nos moldes. E também a instalação partida, acho que também não sei se a gente. Acho que já fez um pacote. Nas próximas coisas a gente já se manifestou lá atrás. Já se manifestou mas acho que a gente já fez sim. Bom, então eu vou colocar em regime de votação, mas a gente vem no sul fazer a votação. Né? Em regime de votação, senhores conselheiros favoráveis à nota do cônsul, manifeste levantando o braço. Contrários, abstenções, então aprovado por unanimidade. Então, a partir dessa decisão, a gente tem que montar aqui uma comissão para redigir essa nota. Claro que nota desse tipo a gente deve ser o mais sucinto possível, né? Passar a mensagem ali em 3, 4 parágrafos no máximo, porque senão as pessoas leem. Né? Você faz um texto muito grande e acaba se perdendo. Quem gostaria de participar? Maurício, proponente, Liz, quem mais? Como é que você vai? Edson. Mais alguém? Beth? Você faz a nossa revisão. E o Wilson. Bom, então nós vamos ter que tirar um momento aqui, eventualmente após o intervalo, para que essa comissão faça essa redação. Ok? Pode até pegar alguns outros documentos de referência. Perfeito? E é importante incluir a lei da mandaça, sim. Perfeito, gente. Então vamos dar continuidade aqui. Nós somos informes, hein? Mas tá bom, faz parte, é isso mesmo. A questão também do cenário orçamentário, né? Financeiro orçamentário. Importante
nós estamos finalizando o ano, a questão financeira, que é o repasse financeiro, nós somos próximos, né, próximos da normalidade. A situação ela foi mais crítica, né? Hoje a gente tem os nossos compromissos mais que um dia, né? Então, o pessoal de repasses já melhorou. É claro que a gente não sabe qual, depois da aprovação do déficit, né? Ampliação do déficit, isso permitiu que os repasses viessem, mas a gente não sabe quais os repasses teremos lá na frente, com a ampliação do déficit fiscal e com a queda significativa das receitas que a gente está observando aí, né, por conta da crise econômica, fala-se no acumulado de 8% dos dois últimos anos, 2015 e 2016, a gente não sabe qual o impacto que teremos a partir de 2017, mas atualmente o cenário é esse. Então, nós conseguimos fazer toda a execução orçamentária, todo o orçamento conseguimos fazer, nenhum recurso será conseguimos fazer. Também das obras de investimento, conseguimos fazer também o empenho das obras que estão em curso, as obras maiores, de maior impacto, são as obras do campus Muriaé e do campus Santos Dumont, que é a reforma do galpão e também a quadra, o ginásio do Campo Grande. Então, os recursos já estão empenhados para essas obras, que garante a conclusão dessas obras. Então, dessas obras, todas as obras iniciadas hoje, né, Carlos? Todas nós já conseguimos fazer esse empenho. Então, isso vai aliviar um pouquinho mais o nosso orçamento de 2017, porque é um orçamento muito apertado. Então, a gente tem que fazer isso aqui para poder aliviar um pouco no ano que vem, para que os impactos sejam menores. Na última reunião, a gente fez uma análise aqui rápida sobre o orçamento. A gente viu que o nosso orçamento ficava em torno de 1% menor de 2017, menor que 2016, porém com um número maior de alunos e também com uma inflação atuando sobre isso. Isso geraria um impacto em torno de 12%, de enxugamento. Então, esse tratamento de empenho, ele vai dar uma minimizada nesses impactos, mas com certeza a gente não sabe que se vem contingenciamento agora em 2017 também. Outra informação importante, eu vou essa semana fazer um convite para o Fórum Intersindical do Instituto para fazer um diálogo com as sessões sindicais, as 3 sessões sindicais do Sinasef e do ANDES, que compõem o nosso instituto, para fazer uma conversa sobre o momento que a gente vive, sobre o movimento político, sobre as ações, sobre as pressões que estão chegando e quais são os caminhos que a gente tem que tomar até de forma preventiva, para a gente estar ciente do que está acontecendo. Então, acho que esse diálogo é fundamental. Na semana que vem, a gente tem a reunião do Conista, onde a gente vai discutir essas questões, tentar tirar um posicionamento também conjunto da rede. Sabemos que é difícil nesse momento, então provavelmente no início da outra semana a gente vai fazer esse convite para as sessões sindicais para a gente fazer essa conversa. E por último, eu queria até fazer uma menção aqui, acho que interessante. Todo o relatório de gestão, o nosso relatório foi encaminhado. Ontem, até no colégio, eu falei que foi o Instituto Federal de Minas Gerais, não foi o Instituto Federal do Sul de Minas, que estava com dificuldade na elaboração do relatório de gestão.
Eles entraram em contato com a CGU para pedir informações, como elaborar o relatório, que está com dificuldades. Aí a CGU pediu que eles entrassem em contato com a nossa instituição, porque nós tínhamos conseguido fazer um bom relatório, que não tivemos ressalvas, foi um relatório considerado como referência. Então isso foi bastante interessante. Já fiz questão de cumprimentar a coordenação do professor Charles, mas também é um grupo de trabalho enorme que foi montado por representantes de todas as unidades, na reitoria, dos campos. Então, pessoal, eu comentei ontem, embora eu acho que a instrução de elaboração do relatório, ela leva muito análise do lado fiscalizador. Você pode constatar que os órgãos controladores tenham melhor acesso às informações. Isso dificulta um pouco mais ao cidadão, né? Então eu acho que tinha que ser um pouquinho mais amigável, mas existe uma regulamentação e a gente tem que segui-la. Então eu queria cumprimentar aí toda a equipe que participou, né? O professor Charles, todo mundo. Eu acho que é um feedback bastante interessante que seria importante a gente ressaltar aqui. Outra coisa também que foi interessante o país também, que vai submeter, e na hora a gente faz o comentário, mas o nosso país também foi aprovado sem ressalvas, né? Então isso foi das poucas instituições que teve aprovação sem ressalvas, isso também foi motivo de alegria para a gente. Bom, basicamente são essas informações, meus amigos. Então vamos passar. Mais alguma questão que eu queira aqui? Alguém queira fazer questionamento de alguma forma? Bom, então vamos passar para o item 3 da pauta, que é apreciação e submissão, aprovação da ata da reunião do dia 6/9. A ata foi encaminhada para os conselheiros. Ok? Foi a reunião que a gente fez a declaração eleitoral. Podemos colocar em rede de votação, então? Todos os conselheiros favoráveis à aprovação da ata da reunião do Conselho Superior do IFDSMG, do dia 6/9 de 2016, se manifestem levantando o braço. Contrários, abstenções, aprovado com uma abstenção. Muito obrigado a todos. Bom, vamos então passar para o item 4, que é a pauta da homologação das resoluções resoluções 026 e 037, que foram publicadas ad referendo. A gente vai projetar aqui para... Então, isso foi encaminhado, só para lembrar assim, a qual é a 16. A resolução 026, né? Que a gente, tão logo a gente fez a reunião, então a gente fez a resolução 024, que falava de deflagração do processo. Só que a resolução não constou os 2 turnos, é isso? Isso. Não constou que a decisão que nós tínhamos tomado da deflagração e também que o pleito seria em 2 turnos. Isso nós, com a falha nossa, faltou. Então a gente fez essa resolução de referendo, retificando o texto da resolução. Então foi uma falha nossa, então a gente teve que fazer essa retificação
mas de refletir o que foi decidido aqui nesse plenário. Então, cumprir o artigo 1º, deflagrar o processo. Segundo, deliberar que o feito seja em 2 turnos. Isso. O terceiro e o quarto já constavam, que era a formação da comissão e o edital para regular a eleição dos membros das comissões locais, né? E também instituir a comissão aqui. Entendido, gente? Vou colocar em votação, então, essa resolução aqui pelo 026. Senhores conselheiros favoráveis à aprovação, à homologação da resolução 026, já referendo, se manifestem levantando o braço. Contrários, abstenções, aprovado. Obrigado por unanimidade. A resolução 37. Que são os atos da eleição, né? Então, 27. Então, vem aqui as resoluções das comissões de cada campo, tá? De acordo com a eleição ocorrida, a partir do resultado, a gente faz a resolução designando. Essas aqui nós podemos fazer em bloco, as comissões eleitorais, tá? Então vai da... Tá. 733 é a composição das comissões, que é o resultado das eleições da comissão eleitoral. Ok? Todo mundo se sente em condições de votar? Seus conselheiros favoráveis à aprovação das resoluções de referendo dos números 27 a número 33, se manifestam levantando o braço. Contrários, abstenções, aprovado com uma abstenção. Vamos lá, 34. A Comissão Eleitoral Central, também pela legislação, né, a partir da eleição das comissões locais, nós fizemos uma reunião única com todas as comissões e a partir os membros eleitos que fizeram o processo de escolha e decidiram o processo de escolha e designaram essa comissão. Então, na verdade, a gente fez a resolução atendendo à ação dos representantes das comissões locais. Ok? Então, em regime de votação, a resolução 034, senhores conselheiros favoráveis, se manifestam levantando o braço. Contrários, abstenções, estão aprovados, por unanimidade. 35, aprovação do regulamento. Da comissão de processo da COPES. Essa da COPES. Que tem o regulamento do... Vamos fazer a eleição. Vamos fazer a eleição? Que está no regulamento. O regulamento do presidente das comissões de essa é a 36. Quer dizer, após a formação da comissão central, as comissões locais se reuniram, fizeram a escolha do presidente de cada uma dessas comissões. Então, essa resolução aí, ele faz essa designação, quais seriam os presidentes de cada uma dessas comissões. Ok? E qual que é a outra que está? É o regulamento eleitoral, né? Não, então não. É o regulamento da autonomia. Tá. Então, só 36, que é a presidência das comissões locais, né? Senhores conselheiros favoráveis, se manifestam levantando o braço. Contrários, abstenções, também aprovado por unanimidade. Então vamos a 35 da COPES. Beth, por favor.
Tem algumas pequenas alterações em função do calendário, né? Bom dia a todos. Só para contextualizar, essa pauta, né, ela já estava na reunião do Conselho Superior anteriormente. E como não foi possível chegar até essa pauta, né, naquele momento, nós precisamos pedir ao reitor que fizesse a referendo, a aprovação da pauta, tendo em vista que, basicamente, o regulamento ele vem alterando algumas estruturas administrativas que são normais de acontecer numa COPESE mesmo, porque à medida que os trabalhos vão se desenvolvendo e vão surgindo outros trabalhos até, ou necessidade, né, de organização, a gente precisa estar fazendo algumas mudanças em estruturas. Então a gente precisou atualizar, né, discutimos isso aí em vários ambientes colegiados anteriormente e trouxemos. Por causa disso, nós pedimos a aprovação ad referendo, porque a gente já precisava executar, né, o processo seletivo já com essas organizações aí. Só reforçando a fala da Beth, nós tivemos uma alteração que foi significativa. Até então, a rodagem das provas, né? A gente estava com a COPESE da Universidade Federal de Estado, estava fazendo esse trabalho para a gente, no ano passado. E agora, esse ano, a gente conseguiu nós nos organizamos e conseguimos trazer todo esse trabalho para cá. Então, isso ensejava numa alteração, porque estava previsto que isso estava sendo feito fora, e agora passamos a assumir isso também. Não deu certo, deu sem nenhuma intercorrência, né, Lê? Algumas organizações internas, né? A gente vai fazer esclarecimentos, se julgarem necessários. Mas o funcionamento, na lógica funcionamento nós temos. Basicamente a estrutura organizacional interna, né, operacionalmente não teve nenhuma alteração. Praticando e bem dando certo. Eu queria fazer uma ressalva. O microfone está por aí. A consideração que eu faço está relacionada a uma atitude que a COPESE vem tomando já há alguns anos, que, de certa forma, prejudica alguns campos, que é o exame de seleção junto com a prova do colune, no mesmo dia. Isso tem acontecido de forma... só estou abrindo parênteses aqui, acho que não tem não está nem relacionado não, ao regulamento, mas eu acho que isso tem prejudicado alguns campos. Eu falo principalmente por Rio Pomba, que isso a gente não vê com bons olhos lá. Então, se pudesse evitar isso, né, nos próximos anos, Rio Pomba agradece. Aí, Zé Manuel, gostaria de esclarecer para você assim, que o nosso processo seletivo, por ser uma instituição de multicampo, tudo mais complexo, fazemos processo seletivo para todas as modalidades, né, técnico, graduação, pós-graduação. Toda essa complexidade leva a nós a começarmos a planejar o nosso processo com bastante antecedência, né, para podermos trabalhar com bastante segurança, que é o nosso principal objetivo. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar o planejamento, é por volta de agosto, final de julho, início de agosto. Nós entramos em contato com essas instituições, né? E também a presidente da COPESE, ela participa do fórum de COPESES, o FORCOPS que chama. Eles têm reuniões, basicamente umas 2 ou 3 reuniões anuais. Então eles conversam sobre essas datas nesse FORCOPS também, e além disso, contatos, né, institucionais. No entanto, a gente tem percebido também nos últimos anos que Viçosa
é uma das instituições que se planeja mais tardiamente com relação a essas datas. Isso tem até sido cobrado nesse FORCOPS, né, que eles planejem com mais antecedência para justamente todas as instituições poderem fazer esse planejamento integrado. Mas, assim, é uma questão de gestão deles, a gente tem que respeitar. Para minimizar isso, que já é uma demanda que vem acontecendo, a gente vem recebendo essa demanda e a gente vem estudando possibilidades de resolver, a cada processo a gente faz uma avaliação e vai resolvendo as demandas que vem surgindo. Este ano, até acolhendo uma proposição do professor Arnaldo no Colégio Vigente, nós aplicamos a prova do processo seletivo na cidade de Viçosa. Isso foi entendido para nós agora até como uma solução para esse problema. Por quê? Coincidiu a data, mas nós orientamos aos candidatos, inclusive de Rio Pomba, que queriam fazer as duas provas, que fizessem a inscrição escolhendo a cidade de prova Viçosa. E eles puderam fazer as duas provas. Então, a gente vem tentando minimizar esse problema dessa forma. Nós julgamos que foi uma solução interessante para esse processo seletivo. Eu acho que é uma solução paliativa, mas paliativa demais, mesmo porque uma semana de diferença entre o exame e o outro já resolveria. É muita coincidência estar batendo todo ano a mesma data. E eu falo pelo Coluna porque é o colégio mais disputado que a gente tem no estado de Minas, é o colégio que está mais próximo de Rio Pomba, e eu cito a minha cidade mesmo, que a grande maioria dos estudantes lá de 9º ano sonham em estudar no Coluna. Então, alguns deixam de fazer a inscrição para o exame de seleção em Rio Pomba ou qualquer outro campus, em razão desse sonho, mesmo que às vezes não estejam tão preparados para poder ocupar uma vaga. Mas eu acredito que uma semana antes ou uma semana depois resolveria esse problema. No planejamento existem várias ações executivas que levam a gente a pensar em planejamento mais integrado, que não cabe aqui agora a gente ficar explicitando. Mas eu digo a você que essa preocupação ela passa pelo COPES. No entanto, não tem se conseguido resolver porque as datas de final de ano também elas ficam muito limitadas para todas as instituições, não só para nós, para todas, né? E esse diálogo com o Viçosa, ele não tem sido muito profícuo nesse sentido de estarmos planejando integradamente. Mas continuaremos perseguindo-se, né? Porque é uma missão nossa mesmo, e dessa vez nós conseguimos avaliar como positivo, nós temos que buscar outras alternativas e estamos conscientes disso. Vamos tentar e ver se conseguimos, tá? Boa lembrança sua. Só reforçando que a gente fez o agendamento, depois de divulgar o nosso calendário, que o Viçosa divulgou o calendário deles. Foi posterior depois já tinha divulgado o nosso. Mas se puder, conseguir conciliar isso é o ideal, né? Mas a gente vive uma situação complexa também. Na nossa região nós temos diversas instituições, nós temos Lavras, Juiz de Fora, Viçosa. Então isso tem é difícil, às vezes, nessas épocas de final de ano, a gente tentar conciliar tudo isso. Acho que essa questão que o Zé levantou é uma questão que dentro do campus cresceu muito esse ano, durante a divulgação do processo seletivo. Mas eu acho que isso aí é um negócio que precisa, dentro do que eu penso, mais esse diálogo que é feito, essa articulação com outras instituições, seja feito, mas seja divulgado para a comunidade, até para a comunidade ver que isso é feito também. E às vezes tem essa dificuldade, como você colocou, de datas, final do ano, articulação, que é difícil. Mas eu acho que isso tem que ser uma ação prioritária para acabar com esse problema que o ponto é que acaba sofrendo mais essa questão da concomitância dessa data com o Coluna. Porque abriu para fazer o processo seletivo lá em Viçosa, mas com uma concomitância com o Coluna e a gente sai perdendo mesmo. Entendeu? Então tem que... Mas eu queria, em relação ao regulamento, eu não entendi qual foi a alteração que
obrigou a fazer um ato anti-referendo. Vou falar alguma coisa que me lembra da cabeça, mas vou pegar o processo. Bom, professor, ele estava na pauta da última reunião e nós, quando encerramos, não conseguimos votar, e quando entrou o calendário, a gente fez por uma justificativa do lado de referência. Aí, como ela já estava funcionando, já ia funcionar nessa estrutura, já iríamos iniciar o calendário do processo seletivo, essa foi a justificativa da ação de referendo, entendeu? Em primeiro lugar, a questão da assessoria de reprografia. Enquanto, como o Paulo lembrou, enquanto nós fazíamos a reprografia das provas na UFJF, nós tínhamos uma assessoria de reprografia que era uma pessoa, né, responsável da nossa instituição, que iria acompanhar e executar junto com o pessoal da UFJF essa reprografia. Quando isso veio para a nossa instituição, nós detectamos a necessidade de não mais trabalhar com uma pessoa como assessoria de reprografia, porque neste caso, essa pessoa, ela acumulava, ela fazia a formatação e acompanhava a reprografia, então era uma pessoa, né, e o trabalho dela era diminuído, talvez, porque tinha o apoio do pessoal da UFJF. Quando a gente trouxe para cá, nós vimos a necessidade de desmembrar essa função. Então, colocar uma pessoa responsável pela editoração e uma pessoa responsável pela reprografia, porque aí nós já não teríamos mais o apoio, né, da UFJF. Com isso, nós, então, tiramos a assessoria de reprografia e transformando em membros de apoio. Um membro de apoio, dependendo do volume, né, você então coloca lá a necessidade. Para os dois últimos processos, nós utilizamos um membro de apoio apenas. Por quê? Porque, né, vimos que essa pessoa daria conta e junto com a presidente da COPES, porque essas questões que trabalham com prova, com sigilo, elas são limitadas a determinadas pessoas que têm acesso. Não são todas as pessoas que têm acesso. Então, são pouquíssimas pessoas que têm acesso a isso. Então, nós temos agora um membro de apoio para a editoração e um membro de apoio para reprografia. E a presidente da COPES acompanhando todos esses dois membros aí. Essa foi uma alteração. A outra alteração, que nós trabalhamos isso também no Colégio de Dirigentes, e a partir de uma demanda também do Comitê de Ensino, é a questão do atendimento especial. Né? Nós tínhamos um membro de apoio que fazia a questão do atendimento especial. Esse atendimento especial, ela praticamente se encerrava após a aplicação da prova. Com o crescimento dessas questões de avaliação das cotas, das rendas para cotas, a gente, junto com os diretores de ensino, foi feita uma avaliação de que estava havendo alguma ineficiência nesse posterior, né, à avaliação das cotas. Então, nós estudamos junto com os diretores de ensino, junto com os membros da CONTES, junto com o atendimento especial, e reformulamos esse atendimento especial para assessoria de acessibilidade. Ou seja, transformando em assessoria de acessibilidade, ela ganhou novas funções. Ela ganhou novas funções para atuar também no período da matrícula, podendo estar aí ajudando melhor a buscar mais eficiência na questão do atendimento a esses candidatos, principalmente os das cotas por baixa renda, né, em salaria. Essas foram as mudanças. Também uma outra questão que a gente fez aqui nesse último regulamento foi em função de nós termos aprovado a resolução do concurso em que oficializou-se, digamos assim, regulamentou-se a participação da COPES na atuação dos concursos, porque até então a resolução ela
a resolução do concurso ela não abarcava isso, né? Nós, digamos assim, nós aprovamos a entrada da prova objetiva, aprovamos a execução da COPESE, mas isso não estava regulamentado em lugar nenhum. Então, a gente teve que, a COPESE teve que se organizar para atender ao concurso em determinado momento. Como se organiza? Tem que escrever, né? As pessoas têm que saber o norte delas, onde elas vão trabalhar. Então, a gente foi fazendo e escrevendo. Isso estava no regulamento da COPESE. Quando a gente aprovou a resolução, já trazendo isso para a resolução do concurso, a gente não viu mais sentido isso estar no regulamento da COPESE, porque isso agora já está regulamentado lá. Então, transportou o texto praticamente, né, com as devidas adaptações de um lugar para o outro. Então, assim, basicamente, eu estou me lembrando de mudança é isso, questões de organização. Até em função da questão das referendas, principalmente a questão da reprografia, nossa preocupação era essa. A outra ela é mais administrativa, era só uma questão de formalização, mas a nossa preocupação é que a gente ia começar a rodar as provas e não estava previsto no regulamento o acesso de mais uma pessoa às provas. Então, para que não houvesse um tipo de questionamento, a gente, como já estava iniciando o calendário, fazer. Pelo tempo que eu tenho acompanhado o trabalho da COPESE, né, que acompanho de perto, eu julgo, vejo assim, como isso assim, normal de acontecer, em vários momentos isso vai acontecer, porque a gente vai constantemente trabalhando e avaliando, né? E a estrutura organizacional, assim, em determinados momentos, avalia se é eficiente, se não é. Então, a gente vai fazendo essas modificações. Então, só isso que eu queria dizer, que eu tenho acompanhado de perto, tá? Aqui, pessoal, mais algum esclarecimento em relação à resolução 35? Aqui, manifesto levantando o braço. Contrários, abstenções. Ok, obrigado. Aprovado por unanimidade. A outra, estou faltando a 37. Nós tínhamos comentado na última reunião a aprovação do resultado em rede, né, o PROF-EPP, e a gente precisava, para iniciar o processo de organização, designação, inclusive a Beatriz, que é a nossa coordenadora local. Então, para dar andamento a isso, a gente teve que fazer a resolução para que nós pudéssemos participar efetivamente como membro ativo dessa rede. Então, não tínhamos como esperar essa reunião aqui. Mas eu acho que era uma coisa que era de conhecimento da comunidade, até muito esperado pela comunidade, né? Até que foi até aberto o edital para novos interessados, né? Está aberto ainda, Zé? Até amanhã. É importante quem ainda tem interesse fazer. Fala a palavra para o professor Fred. Bom dia a todos, né? O curso do PROF-EPP, ele está locado no Instituto do Espírito Santo, mas cada polo tem que instituir o seu curso, então a gente tem que aprovar o curso aqui dentro. Então, como a gente não teria uma reunião do Conselho Superior antes da reunião que foi em final de novembro, no início de novembro, né, foi 31º de novembro, 30 de outubro, 31 de outubro e 1º, não dava tempo, então, para que o Conselho aprovasse. E para a instituição do polo, a gente precisa de um coordenador local, no caso, a instituição está nomeando temporariamente a professora Beatriz, que é uma docente do programa, né? E, em breve, a partir do ponto que o programa esteja em funcionamento, o colegiado do programa vai eleger a coordenadora, como todo colegiado de curso de pós-graduação. Nesse momento, nós temos o edital aberto até amanhã para credenciamento de novos docentes. Para se credenciar o programa, o docente tem que ter doutorado,
ele tem que ter publicado pelo menos um artigo nos últimos 4 anos, mais a fração de 2016, ou seja, 5 anos, e ter orientação completa também nessa fração de 4 anos, mais 16. São os critérios mínimos para se credenciar o programa. Só esclarece qual tipo de orientação que pode ser... Orientação de iniciação científica. E aí pode ser júnior, pode ser graduação, PIBIT, pós, ter uma orientação de pesquisa para poder ser credenciado como orientador. Isso está sendo aberto porque, a princípio, nós tínhamos aprovado um programa com 11 docentes. Só que esse programa foi submetido em 2015 e, de lá para cá, vários institutos tiveram docentes que saíram, docentes que foram redistribuídos para outra instituição. Isso teve uma demanda de recompor o grupo. No nosso caso, nós tínhamos 11, abriu a possibilidade de a gente ter mais um. Mas, por situações específicas, nós temos uma docente que está véspera para... Não sei se já foi de Barbacena, a Leandra já teve menino, já esses dias. Então, ela, infelizmente, não vai poder estar com o grupo nesse momento, então ela se afasta por um tempo. Quando ela retornar, ela volta para o programa, né? Então, a gente tem condições de ter 12 docentes, consequentemente, abrir um edital para até 24 alunos na primeira turma, né? E esse programa já tem uma característica que ele vai ter uma reserva de vagas para servidores da rede de 50%. Então, 50% dessas 24 vagas, 12 vagas, vão ser destinadas para os nossos servidores da rede de educação federal tecnológica. Okay? Perfeito. Conselheiros sempre esclarecidos em relação à resolução? Em regime de votação, os senhores conselheiros favoráveis, aprovação, homologação da resolução 037, 2016, manifesto levantando o braço. Contrários, abstenções. Ok, aprovado por unanimidade. Item 5 da pauta, que é a homologação dos resultados das eleições para a escolha de reitor e diretores gerais do IEF da FMG. Eu solicito a comissão para que a gente convide o professor Rafael Brandt, que é o presidente da comissão eleitoral, para fazer presente se for necessário algum esclarecimento. Essa plenária autoriza a presença do professor Rafael. Obrigado. Só uma notadinha, pessoal. Enquanto o professor Rafael, eu vou iniciar o item 6 só para comentar, porque eu tenho que adiantar. Na verdade, eu estou solicitando a autorização deste conselho para me afastar, porque legalmente qualquer servidor do Instituto que necessite se afastar para o exterior, o processo vem para cá e o reitor autoriza. Essa é a autorização. Quando o reitor tem que se ausentar, ele tem que pedir autorização ao Conselho Superior para fazer isso. Então, a portaria de afastamento só pode ser publicada após a aprovação do Conselho. Às vezes, quando se dá numa situação emergencial, eu faço essa referência e depois para a submissão. Na verdade, existe uma programação
de uma viagem. Nós vamos iniciar agora em janeiro o IF Internacional, ao programa onde nós vamos enviar para aprovar 28 alunos, um aluno de cada curso superior, um convênio com instituições internacionais. Esse programa tem uma duração de 5 a 6 semanas, o período de deslocamento dos nossos alunos. E qual é o diferencial dele, por exemplo, do Ciência Sem Fronteiras, que é um programa mais longo, etc. Nesse caso, o aluno que se desloca, ele trabalha, ele vai com um projeto que é orientado por um professor da casa, um professor do instituto, e quando ele vai para essa instituição, lá ele tem um outro professor da instituição para onde ele vai, e também vai orientá-lo durante a sua passagem. Então, esse método, você cria o quê? Um link formal, uma aproximação entre os pesquisadores das duas instituições. Não se trata apenas da passagem do aluno cursando crédito. Na verdade, ele vai trabalhar um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, com dupla orientação. Ano passado, quando nós fomos fazer essas parcerias, e nós tínhamos fechado parcerias com colleges e universidades dos Estados Unidos, com institutos politécnicos de Portugal, principalmente. Mas esse ano, na efetivação, por conta de calendário, a gente teve dificuldade agora de efetivar muito que já estava sendo esperado para os Estados Unidos. Então a gente ficou basicamente com os nossos alunos em Portugal. Tem um aluno na Bélgica e os demais, tem um acho que vai para o Uruguai, e os demais de 6 estarão em Portugal. O Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Politécnico da Guarda, Instituto Politécnico do Porto e a Universidade do Porto, onde, na verdade, as cooperações são essas. Nós tivemos a visita ano passado, esse ano ainda, né, durante o CINEP, a visita dos presidentes dos politécnicos da Guarda, dos politécnicos do Porto, onde eles vieram, participaram com a gente do seminário de internacionalização lá em Ponto, e fizeram esse convite para que a gente, durante a passagem dos nossos alunos, nós estivéssemos lá para estreitar esses laços e estudar as outras possibilidades de parceria, inclusive de mestrado, programas de mestrado e doutorado. Então, essa missão tem esse objetivo. Iremos lá, iremos conversar com todos os pesquisadores que vão receber os nossos alunos, os 26 pesquisadores. Estaremos, já estamos com o agendamento com os presidentes desses politécnicos e também com a Universidade do Porto, que é a principal universidade de engenharia, né, de Portugal, renomada Universidade do Porto. Nessa tentativa, primeiro, nessa aproximação, né, e nessa tratativa para convênios visando possibilidade de mestrado e doutorado para os nossos servidores. Então, por essa missão é que eu peço autorização. Outra questão que eu queria fazer esclarecimento, normalmente a viagem internacional é uma viagem cara, porque você tem uma diária, então a diária de valor elevado, mais as passagens. Então, em função das restrições orçamentárias, qual foi a minha solicitação? Que fosse isso com ônus parcial. Eu receberia, são 7 diárias, e as passagens eu arcaria com os custos, justamente para tentar minimizar esses impactos orçamentários. Então, esse é a programação, né? Eu acho que é muito importante para a nossa instituição, e é por isso, com essa justificativa, que eu solicito ao Conselho a autorização para que eu possa me afastar nesse período e participar da seleção. Antes disso, eu submeto e abro esclarecido? Ok, gente?
Então, em votação, os senhores conselheiros favoráveis, manifestem, levantando o braço. Contrários, abstenções. Obrigado, pessoal. Vai com Deus, né? Depois de Deus, vai com Pelo amor de Deus. volte logo. Pelo amor de Deus. Bem-vindo, professor Rafael. Por favor. Nos termos da legislação vigente, a lei que regulamenta os processos de escolha dos nossos dirigentes, ela diz que compete a este conselho deflagrar o processo no mínimo 90 dias antes do final do mandato. Além de deflagrar, organizar o processo de escolha das comissões eleitorais e ainda definir se o pleito será em um ou dois turnos. Depois desse processo, ele entregue à comissão eleitoral, tem total autonomia, e ao final do processo, no tempo da lei, a comissão eleitoral remete esse processo para cá e nós, este conselho, homologa ou não o processo. Lembrando que também no seio da legislação nós temos 90 dias, que é o limite máximo de tempo. Então, como o processo foi deflagrado no dia 6, parece que os 90 dias são completados no dia 4. Então, por isso da data que a gente convocou a reunião para hoje, porque estaríamos no limite do prazo. Por termos deliberado por um pleito em 2 turnos, o processo fica um pouco mais estendido, então os prazos nossos ficam bem enxutos, né? As próprias comissões, na hora da elaboração do calendário, verificaram esse desafio, que é um desafio, é uma situação muito complexa, muito delicada, um momento muito delicado da nossa instituição, né? Mas me cumprimento pela postura, pela conduta, ao longo desse período aí, esses 90 dias, tenho certeza que tem sido 90 dias bem intensos, né? Então, parabéns a você e toda como estenda esse agradecimento e felicitações a todos os membros da comissão. Também gostaria de cumprimentar aos nossos colegas que participaram do pleito, todos eles, nos campos, candidatos a diretor, candidato a reitor, pela coragem. Acho que quando a gente se coloca à disposição, quando a gente coloca o nome da gente à disposição, já é uma manifestação de coragem, uma manifestação de entrega, uma manifestação, é uma intenção já de colaborar com o desenvolvimento da instituição. Só por esse ato já são merecedores dos nossos cumprimentos. E a gente sabe que é um desafio muito grande o processo da direção do longo do mandato, mas também participar dessa discussão. Eu acho que o momento mais intenso da discussão que acontece na nossa instituição é durante o processo eleitoral, onde os questionamentos eles são muito mais francos, muito mais abertos do que acontece durante o período restante do período. Durante a eleição, eu falo assim, as discussões são despudoradas, né? É um termo que não é o mais adequado, mas no sentido de que as pessoas não fazem, se abrem mesmo, botam para fora aquilo que estão pensando. Então os questionamentos são intensos e acho que é um momento que é muito rico da instituição. Então eu queria parabenizar todos, né, desejar àqueles que foram eleitos muita força e sucesso para enfrentar esse desafio. E também, gente, cumprimentar a toda a comunidade do Sudeste, uma ampla participação, uma intensa participação. Mesmo a gente sabe que quando a gente tem um candidato só em alguma unidade, a tendência é que a participação seja diminuída, mas mesmo assim, em todas as situações que nós observamos,
a participação foi bem significativa, né, a manifestação da comunidade foi bem significativa. Então eu queria também cumprimentar toda a comunidade por essa participação. Bom, gente, então eu vou abrir aqui a palavra para o Rafael, né, e depois abro para o plenário, ok? Professor Rafael. Bom dia a todos. Então, como o magnífico reitor informou, agora Está baixo mesmo, mas já. É que a que é baixo. Pode ter não. Tá, tudo bem. Então, bom dia a todos. Como o magnífico reitor falou, né, o processo é deflagrado, então, um processo eleitoral, né, com o objetivo de determinar, né, os reitores e diretores gerais dos campi, né, do ESDEST. Então, o processo ele é deflagrado, né, pelo Conselho, tá? E depois ele é passado, né, então cria-se as comissões eleitorais, etc. Então, de início, acho importante, então, para começar, né, a gente como comissão, a gente sente que o processo foi levado, né, iniciado de forma correta, e durante o processo de organização eleitoral, que tudo sai quase, não sai do zero, né, a gente tem um histórico, mas a gente, desde que começa, né, a gente tem a elaboração das comissões, elas têm autonomia, né, e a gente, como comissão eleitoral central, a gente é responsável por normatizar os processos, etc. Então, acho importante mencionar e agradecer diversas comunidades aqui. De início, né, a reitoria, que ela deu o suporte necessário para a comissão e a gente pôde agir com autonomia, o que é importante. Então, a gente tem que ter apoio, mas autonomia também, né, para levar o processo da forma como a comissão sempre se reúne, né, e acha correto, etc. Então, agradecer, né, ao ESDEST pela estrutura e né, levantar o fato que a gente pôde agir com autonomia. Então, é importante, né, durante esse processo, então, agradecer ao ESDEST como todo, reitoria, e agradecer, né, às comissões, né, porque se o processo eleitoral funciona e dá certo, é graças às comissões, né, de início, né, e também, né, a todos os demais candidatos, quem participa do pleito, né, os votantes. Então, e é um evento importante e bastante complexo. A gente participou desse período aí de 90 dias, mas não foi 90, porque conta 90 pela deflagração e até a montagem, né, das comissões em si. Então, desde que monta a comissão, que a gente começou, teve uma reunião, né, então reuniram-se os membros, né, das comissões locais, e aí escolheu-se a comissão eleitoral central. Então o tempo ainda é reduzido de 90 dias, mas são dias bastante intensos. Então, de início, é importante agradecer a todos, né, que participaram dos debates, que votaram, que deram algum retorno por e-mail, né, para melhorar o processo. É um processo que tem que ser, sim, aprimorado sempre, né, então sempre tem pontos para aprimoramento. Uma coisa que vou discutir com vocês, não que seja pauta aprimoramento da próxima eleição, né, mas que é importante que isso exista. Então, com relação ao processo como um todo, né, cabe então a gente, como o processo é passado, então, para as comissões realizarem a consulta, depois ele volta, né, para homologação por parte dos senhores. Então, informo que o processo, né, na verdade as páginas do processo estão disponíveis, tá? Quem quiser conferir. Só não está ainda organizado de 200 coisas, né? Tem umas questões de numeração, mas a gente tem o processo ali, está um pouquinho extenso, que a gente colocou as listas de votação, depois, né, tem detalhes, tá? Mas quem quiser conferir detalhes, tudo, tá ali. Então, pessoal, fazendo um balanço. Então,
como eu falei, a gente pôde agir com autonomia necessária, pelo menos eu senti isso por parte, né, da reitoria, etc., e dos campos, porque é muito importante. É um processo difícil, tem que ser complexo, eu diria, né, tem que ser aprimorado, mas eu considero que tudo correu bem, né, dentro do esperado, graças muito, né, ao apoio de vocês, ao apoio da comunidade, aos participantes, etc. Então, assim, se eu colocando como balanço, eu coloco isso como sendo um ponto importante. Claro que sempre há algumas questões específicas, são processos grandes, complexos, envolve muita coisa. Tá? Mas, então, considero que o processo foi tudo bem. Então, ele iniciou-se, então, pela gente, né, da comunidade, começou antes, né, por vocês, pela reitoria, mas depois da reunião do dia 27 de setembro, desculpa. Então, quando definiram as comissões, então a gente foi responsável pela questão da normatização, estou fazendo um resumo, tá? Então a gente foi responsável por fazer a normatização, então a gente fez algumas reuniões internas e até reuniões com os presidentes das comissões locais também, e até com membros anteriores, né, que estavam na Comissão Eleitoral Central, para fazer, né, vamos dizer assim, elaborar o regulamento, claro que baseado, né, no regulamento anterior, que é muito difícil a gente mudar também totalmente, né, fica sem um mínimo de continuidade, né. A ideia é a gente aprimorar, né, mas acho que a questão da continuidade, de ficar contínuo, né, embora possa melhorar ou até piorar se a gente fizer um bom trabalho, mas não fica totalmente desencontrado. Então a gente utilizou como base, né, o regulamento anterior e foi discutindo bastante pontos. Então a gente tentou melhorar. E até um fato que quando a gente realmente, vamos dizer assim, não entende, mas absorve todo o regulamento, todo o processo, que a gente teria condições realmente de melhorar mais pontos, a gente já está na metade do processo. Porque quando a gente pega a maturidade, que eu acredito que grande parte saia do zero. Então tem que ver bastante coisa. Mas assim, no geral, acho que o regulamento atendeu, a gente colocou espaço para alterações, né? Recurso contra o regulamento. Acabou que não houve grandes alterações. No regulamento que a gente tem que respeitar as leis, né? Tem que respeitar a lei, aquelas todas de isso, 12892 e o decreto 986. Isso. Então, assim, a gente tem que respeitar essas leis, né, e os decretos, etc. Então, até a questão de flexibilidade em alguns pontos, né, fica mais difícil. Mas, então, teve esse processo do regulamento, depois do processo, né, com o regulamento tá, para o segundo turno. E em segundo turno, né, o Barbacena homologou ontem o resultado, foi eleito Marcelo Milagres, com 35,60% dos votos. Eu vou até atualizar aqui, que eles fizeram a contagem, de acordo com o número de alunos. E acho que cabe só mencionar, pelo menos rapidamente, tá, que a gente tem algumas dificuldades durante o processo, como eu falei, o Instituto ele forneceu a infraestrutura necessária, etc. Mas, por exemplo, né, se a gente pegar a lista, né, de votantes, etc., tem pegado os matriculados, etc., só que o Instituto ele não tem um sistema único, né, de registro de alunos. Então tem alunos do EAD que tem algumas diferenças de cadastro, a forma de obter. Né? Então o responsável por passar esses dados, né, são as coordenações, né, os responsáveis de gestão de pessoas, né, no caso de servidores, mas a gente não tem um cadastro único para comparar, por exemplo, data de matrícula, tem umas dificuldades que realmente o Instituto não tem condições atuais. Então, Barbacena fez uma contagem, né, considerando então o total de atos, né, que foram passados pelas coordenações. Então, essa atualização está no site, né, e eles homologaram, e já estão homologados por Barbacena. Então, lembrando, pessoal, que a Comissão Eleitoral Central é responsável por normatizar o processo, né, questão do regulamento, acompanhar, né, as outras, ajudar, né, mas a gente é responsável direto pela eleição de reitor e as eleições de diretores gerais cabem às comissões locais, sendo que, né, então eles têm
autonomia, né, de fazer o processo, claro, que dentro do regulamento, não pode fugir do regulamento. Né, então, a Comissão Eleitoral Central, né, apenas fornece, apenas ajuda. Né? Então, eu acho importante mencionar isso. Então, as eleições de diretor-geral não é diretamente, né, com a Comissão Eleitoral Central, embora, né, seja uma coisa só. Está falando basicamente um conjunto de comissões, mas a gente enxerga assim. Tá? Então, para Barbacena, esse seria o balanço. Em Juiz de Fora, a gente teve candidato único, né, o professor Sebastião, né, que foi dos votantes, vamos dizer assim, se fosse refletir. Em Rio Pomba, foi eleito o João Batista, né, com 46,98%. Em São Simão, com André Diniz, com 50,09%. E no campus São João del Rei, né, o atual, com 58,34%. Então, esses resultados eles estão no site. Tá? Então, é importante essa questão de publicações, etc. Então, a gente foi, durante o processo, a gente foi sempre colocando, né, os resultados, tudo no site, né, na reitoria. Quando também mandados alguns e-mails, então essa questão de publicidade, a gente fez o possível, né, para atingir o máximo de pessoas possíveis. Claro que poderia ser ainda aperfeiçoado, né, mas acredito que os resultados eles tenham ficado transparentes, né, sendo enviados, né, ao site. Tá? E, então, isso é importante de ser mencionado. E, então, cabe a gente, né? Na verdade, o processo, né, não é iniciado pela gente, porque, como o processo eleitoral entra também aquele período de escolha das comissões, escolha não, né? Eleição, vamos dizer assim, das comissões, etc. Então, a gente pegou o processo, né, para fazer essa parte das eleições. Então, a gente tem a documentação, né, que, como eu falei para vocês, está disponível ali. Né, e agora a gente está, né, vamos dizer assim, devolvendo o processo, claro, para análise dos senhores. Né, e, então, fazendo parte para ainda não finalizar o processo, né, que ele volta para a reitoria. E ainda tem algumas tramitações, sendo que o reitor é nomeado pelo presidente da República e o reitor nomeia os diretores. Então, é importante, né, que esse processo agora que a gente está fazendo, o processo tem que ter lisura, né, tem que estar todo o processo, os senhores vão avaliar. Esse processo vai ser encaminhado futuramente para a nomeação do reitor e depois a gente tem a nomeação dos diretores. Então, esse seria o balanço geral. No site a gente tem todos os resultados. Então, esses seriam os resultados finais, né? Ou seja, homologados. Né? Então, o reitor também está homologado, os outros diretores gerais, né, foram homologados pelas comissões locais de cada campus. Né? E, como você fala, né, as eleições de diretor, elas são realizadas diretamente pelas comissões locais. Claro que a Comissão Eleitoral Central, ela assim, normatiza o processo e finaliza, encaminha o processo, né? Mas a participação das locais é importante. Então, eu não estou apresentando isso aqui como resultado unicamente, né? É um conjunto de comissões aqui. Então, como eu falei para vocês, né, são os resultados, está no site. Tá? Então, é importante essa questão de publicações, né, para ter a participação e toda a comunidade do IF-Sudeste com a informação necessária, né, sobre o processo eleitoral, que é tão importante, né, para definir os próximos anos. Então, você tem o site? Pode começar o conjunto. Ah, tá, sem internet. Tá. Então, mas no site a gente tem um conjunto de publicações que a gente fez. Tem uma aba durante o processo. Foi mandado alguns e-mails, não muitos, né, pessoal? Porque é questão de sobrecarregar muito, né, a caixa de cada um. Então, mas pelo menos o que a gente achou datas marcantes, assim, né, que foram enviados os resultados para a comunidade também de e-mail para todos. Mas lembrando que o e-mail também não pode ser o meio oficial, porque ele não atinge os discentes. Eles não têm e-mail institucional. Então, por isso que o site, né, é o foco.
Então, um e-mail é um e-mail a mais, né, para dar a comunicação interna, para reforçar, tá? Mas oficialmente é no site. Bom, gente, antes de abrir a discussão, só uma questão técnica em causa. Fui informado aqui, como a gente não está fazendo transmissão direta, nós estamos fazendo uma gravação, então a gente tem um problema de limitação de memória. Dentro lá a gente tem mais ou menos uns 30 minutos, aí a gente faria uma interrupção, ou nem que a gente tenha que ficar alguns minutinhos só para poder gravar e fazer um outro meio, né, para poder aliviar a memória e depois a gente continuar, ou então a gente fazer o intervalo. Então, só para essa orientação, porque daqui a pouco ele vai dar um aviso para a gente ali, para a gente estar ciente disso. Isso pode acontecer daqui a uns 30 minutos, não é implicância com ninguém. Daqui a pouco a gente corta, é cortada a palavra, já que é perseguição, né? Não, isso é um problema técnico. Não vai pôr a culpa no estagiário. Né? Culpa do estagiário. Bom, gente, então após o relato do Rafael, eu queria só com uma sugestão assim, a gente percebe muita coisa que a gente pode melhorar no processo. Então eu acho que a gente pode fazer a discussão da melhora do processo após a discussão do processo efetivado, né? Discutir o processo efetivado, homologar ou não, e após o encerramento da discussão a gente pode abrir também para a discussão de sugestões de ações para outros momentos. Okay? Então está aberto aí a discussão. Wilson. Já que eu estou com o microfone na mão. Bom, queria parabenizar o Rafael pela Comissão Central, né, pela condução do pleito, né? Eu participei como candidato lá em Pomba. Também parabenizar a Comissão Eleitoral do Campos, que teve um papel de imparcialidade total, abertura, transparência nas discussões de algumas ações a serem feitas, né? E o pleito ficou bem marcante no campo, né? Eu queria fazer alguns comentários, né? Acho que o Paulo já deixou para deixar isso depois, né? Na alocação, mas eu queria só fazer alguns questionamentos. Mas isso é ligação direta, né? Mas eu queria que você só comentasse uma coisa que eu vejo que a gente precisa discutir bem, é a questão, se vocês já discutiram isso como comissão central, é a participação do ensino à distância do processo eleitoral, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu queria, depois da abertura de críticas ou discussões para o próximo pleito, a gente colocar isso, tá? É questão... O bem já começaram? Mas eu queria, para abrir a discussão, eu queria só, inicialmente, ouvir a sua opinião como presidente da Comissão Eleitoral a respeito dessa posição, desse posicionamento. Perfeito, obrigado aí por ter iniciado bem o ponto. A gente, como comissão, a gente oportunamente, a gente já fez um conjunto de pontos, né, de aperfeiçoamento, e como é próximo, né, isso é importante ser discutido agora, é muito importante, então, oportunamente a gente até manda um documento oficial, porque muita coisa do que a gente discutir e achar que tem que melhorar, na verdade tem que passar, inclusive, por conselhos futuros, etc. Então, a participação de vocês nesse processo é importantíssima, e já que o reitor disponibilizou, né, já iniciar essa conversa, eu acho excelente, porque, inclusive, eu estava achando que não ia ser possível começar essa discussão e ainda ser levado futuramente. Então, a gente até tem um documento oficial, só que não está de forma final, né, com um conjunto de pontos, né, a serem enviados oportunamente, porque muita coisa, muitas alterações não podem ser feitas rapidamente, né? A solução às vezes não é rápida, mas é importante iniciar agora, né, porque precisa de passar por conselhos, etc. Então, com relação aos polos, esse é um ponto muito importante, né, porque tem a parte financeira, tá, muito caro, mas o que eu acho pior, né, então, assim, quase que pessoalmente falando, essa questão de custo, é que o número a participação acaba sendo bastante reduzido.
Então, fora a questão do custo pela participação, a participação ser reduzida nos polos, é difícil a participação, esse é um ponto a ser trabalhado. Por quê? O aluno de polo, ele não é presencial. Só que, ao mesmo tempo, ele tem um direito, ele tem as mesmas condições, tem que ter as mesmas condições de voto do que o aluno presencial. Só que, como o voto é presencial, né, é difícil, não é tão simples a solução, né? Mas, então, o percentual de alunos, a participação acaba sendo diminuída, a questão de comunicação com eles também, eu acho que deveria ser também aperfeiçoado. Tá? Então, esse é um ponto, acho que é quase um dos pontos principais para avaliar para a próxima realmente. Por quê? Do jeito que né, que está, assim, dada a interpretação da lei, que tem que ter a mesma, né, a mesma condição do presencial. Então, assim, interpretando isso diretamente, assim, respeitando, né, mas na prática, não está dando uma solução prática tão boa, porque a participação não é grande, o custo é alto, né, tem que fazer sessões em cada polo, mas né, o aluno à distância, né, não é culpa dele de forma alguma, né, ele tem certas dificuldades, é um curso à distância. Então essa questão de possibilidade de alteração disso, né, claro que a solução não é simples, fazer um voto também à distância, né, online, mas tem questão de segurança. Então são questões que têm que ser discutidas já antes mesmo, mas realmente do jeito que assim, é falho, né, nesse ponto. Porque é muito difícil angariar a participação, né, do aluno à distância. Tá? Então a gente fica um pouquinho preso, né, porque essa questão é fazer online. É difícil por questões de segurança. Se não levar as sessões, os mesários, né, para diminuir o custo, mas aí você tira também a participação, que ele vai ter que ir para longe. Então, realmente, esse ponto é um dos pontos centrais, vamos dizer assim, de discussão. Esse é um dos principais pontos. Né? Concordo, eu só queria ouvir seu posicionamento, porque eu vejo assim, esse problema do EAD é um problema que a gente já discutiu desde a outra eleição. Essa segunda, a gente, com a questão do tempo, que perdeu-se muito, né, muitas oportunidades e soluções que poderiam ter sido não foram por causa da questão do tempo. Né? Eu acho que agora para a terceira, acho que é um trabalho aí, fica até para sugestão para o Charles, e estude uma forma realmente, se vai ser eletrônico ou não, e realmente o EAD possa ser partícipe mesmo do processo eleitoral. A gente sabe das condições que você colocou aí, que às vezes não tem participação, mas talvez isso não explica. Entendeu? Algumas ações, como por exemplo, o dia da eleição, o ensino à distância, as aulas são finais de semana. Então, por que não discutir de repente a eleição lá na sexta-feira? Né? São discussões que vão ser feitas em relação ao ensino à distância. A questão da divulgação. Não houve divulgação, aí eu não sei se isso é por parte da Comissão Central ou das comissões dos campos, das quais tem ensino à distância, não houve divulgação. Esse processo foi muito falho nesse aspecto. Eu sei porque eu como professor, coordenador de curso de ensino à distância, tenho contato com os povos, e eu não fiz isso por uma questão ética, como candidato, eu não poderia fazer esse contato, e às vezes na hora de discutir a questão de prova, os tutores simplesmente falaram, não estou sabendo na área de eleição não. Ou seja, você tem a dificuldade do dia, tem a dificuldade da participação deles, eles nem sabem que tem eleição, aí que não vão mesmo. Então isso precisa ser discutido amplamente. Eu acho que a gente tem que, de repente, pensar numa comissão até permanente de eleição, 2 anos faltando, ou 1 ano antes, para começar a discutir isso, para discutir tempo. Né? Dia da eleição, por exemplo, o ponto da eleição foi na quarta-feira. À tarde não tem aula no ensino integrado. Então os alunos, se não deu tempo de votar, não vai votar à tarde, não volta à noite. Não tem essa consciência política. Né? Então tem que pensar, tem que colocar essas discussões. Não sei também se isso é uma discussão que tem que ser feita na comissão do campus ou da central, entendeu? Eu sei, eu entendo que a discussão, o tempo foi muito curto. A maioria dos membros eram membros novos nas comissões. Lógico, pegou um pouco
o conhecimento das anteriores, como você colocou bem, até do regulamento, né? Tem essa discussão que tem que ser colocada. Eu acho que uma coisa que, a nível de CONIF, discutir o decreto e discute a questão dos votos aptos, isso fere até a legislação eleitoral normal, né? Que é votos válidos, é quem foi votar, em cima de quem foi votar. Né? Se você for olhar Rio Paulo, por exemplo, não foi 50% da comunidade não votou. Então, isso, quer dizer, o processo fica meio caquético, entendeu? A gente está preso por a lei, preso por decreto. A gente acha que a comunidade dissente. Não, se você somar todo, não foi 50% da comunidade. Porque a comunidade dissente do governo EAD não foi. Né? Aí você fala a questão do custo do EAD. Né? Teve sessão que não teve nenhum voto. Tinha 60% e não foi nenhum voto. Então, ou seja, fica meio. Então, acho que isso tem que ser melhorado, acho que tem que abrir essa discussão a nível de reitoria, para que isso minimize, né? Porque a gente sempre fica naquela, pode ser melhorado, pode ser melhorado, pode ser melhorado, mas já vamos para o terceiro processo. Não tem coisa que a gente já precisa fazer um benchmark, no sentido do que tem sido feito nos outros anos. O que é de bom? Como é que é a presença lá? Quais as similaridades com o nosso IFSUDEC? Né? A gente tem o IF São Paulo, são 30 e tantos cantos lá. Já é uma coisa que pode ser olhada. Né? Verificar isso de uma forma construtiva. Né? Não fala aqui como candidato que perdeu a eleição, não, claro que tem que trabalhar dentro das construções. Outro aspecto, para finalizar, acho que a divulgação, ela precisa ser mais detalhada. Eu não sei se já foi feito, antes não tinha sido feito. Mostrar realmente quais as sessões, quantos votos foram. Eu, como candidato, como participei da apuração, eu tenho acesso, mas a comunidade tem. Por exemplo, Paulo lá de São Sebastião do Paraíso, quantos alunos votaram? Quantos eram para votar? Colocar isso uma planilha clara, para toda a comunidade dizer, é igual faz a TSE. Você sabe quantos votos saíram de cada sessão eleitoral, de cada urna. Então, acho que detalhar isso melhor, isso é possível. Fica como dica para... Isso é fácil de fazer. É trabalhoso, mas é fácil de fazer. É tecnicamente possível, né, de uma forma uníssona com a questão da divulgação, fica mais claro, porque isso serve, como nós somos professores, nós somos pesquisadores também, serve até para a gente trabalhar de uma forma de pesquisa, né, de ver, pontuar, e até estudar melhor os nossos coisas. E não ficar só um negócio assim, lógico, se eu pedir pelo ESIC, é obrigado a me dar, mas mostrar isso de uma forma transparente para a comunidade, né? Dar água para beber, não só na hora que a pessoa se precisa. Nesse sentido da transparência, fica tranquila, fica aí uma dica. Mas no mais, eu acho que o pleito foi bom, ajudou muito a ser candidato único em alguns lugares, né? E aí, de certa forma, o afã da discussão política diminui um pouco, é natural, né? Mas eu acho que nos campos, no campo meu, que teve eleição, disputa eleitoral de verdade, lá, foi tranquila, transparente. Eu acho que houve um enriquecimento da nossa comunidade em termos de propostas, né? Não há essa briga política por poder, acho que não existe isso, nesse período não existiu o Rio Prão. Eu acho que isso é muito bom, uma discussão. Nas duas últimas eleições que eu participei, ficou uma briga na coisa parecida, nem que era professor que estava disputando, né? Então, mas eu acho que isso ganhou muito, né? Está de parabéns de vocês como comissão eleitoral. Como se colocou, a questão da reitoria dá a liberdade da comissão, isso é muito bom. Isso aconteceu no Rio Prão. E eu acho que tem essas coisas que eu coloquei que precisam ser melhoradas, mas efetivamente tem que ser ações para dirimir. E não chegar lá na terceira eleição, de novo, os mesmos problemas, de falar que é difícil, que não sei o quê, discutir isso. Acho que cabe dentro dessa discussão ampla, incluir amplo de pontos, né? E no mais, acho que é isso aí. Obrigado. Lúcio, até para primeiro dizer que boa parte da sua fala eu concordo integralmente. A questão, eu acho que a questão mais grave é a questão do decreto. Essa questão dos votos aptos a votar, isso é uma excrescência, cara. Isso é uma coisa maluca. Não existe isso em lugar nenhum. Eu digo isso porque eu entrei com recurso contra esse regulamento, não tive sucesso,
entrei no CONIF, entrei solicitando que a gente fizesse no CONIF uma solicitação formal de alteração da legislação, e vou dizer uma coisa para vocês, poucos me acompanharam nessa proposta. Então é uma situação complexa. Mas eu acho que a gente tem que insistir nisso. Outra questão que eu acho que o decreto ele falha, ele traz toda a responsabilidade do regulamento para a comissão, que é formada às vésperas do processo. Então fica difícil você fazer uma discussão, criar uma comissão permanente, uma comissão com antecedência, porque a gente poderia deliberar no Conselho, fazer uma discussão, qual seria a forma de eleição do presencial, etc. Hoje a gente não pode deliberar por isso, legalmente a gente não pode deliberar. Mas é claro que pode ter alguns mecanismos. Até eu estava conversando com o Abel e com o Charles, e a gente está com a proposta de começar a fazer um teste de votação eletrônica para alguns por exemplo, representantes dos discentes nos conselhos. Começar a fazer esses testes para a gente tentar elaborar para quando chegar na próxima eleição, esse mecanismo está testado e está à disposição da comissão. Porque a comissão pode, nem que seja só a distância, utilizar o meio eletrônico, por exemplo. Mas a gente tem que fazer o quê? Usar outros processos que sejam processos, digamos, mais simples, para começar a fazer esses testes. A gente até pegou um modelo eletrônico, quando foi já acesso a ele, vamos começar a dar uma olhada, ver como é que a gente, se a gente pode propor isso, né, Charles? Como nos próximos, porque a gente todo dia tem eleição de alguma coisa aqui, de representantes do Conselho Superior, do Conselho de Campos, alguma coisa assim. Então a gente começar a fazer esses testes. Mas infelizmente o decreto, ele nos limita muito disso. Eu acho que a comissão tem que ter autonomia, mas, por exemplo, o seu regulamento, se a gente pudesse fazer ele com... Por que tem que ser a comissão? Por que não poderia ser o Conselho Superior deliberar sobre o regulamento? Eu acho que não muda a legitimidade da eleição. Aí a gente teria mais tempo para fazer isso. Não tem dúvida. O Rafael, quando ele pegou, ele falou, o que pode colocar para vocês são todos os regulamentos que nós temos anteriores, e todo o apoio jurídico, todo o apoio logístico. Foi o que foi isso. Então, no andamento das discussões, quem quiser mais se manifestar, Charles e depois o professor Zé Manuel. Bom dia a todos. Na realidade, fazer um agradecimento, como fui eleito reitor do IES-TUDESP, agradecer ao Rafael pela condução desse processo, que é um processo complexo e de muita responsabilidade, e tenho certeza que ele fez isso com uma desenvoltura muito transparente, sempre na tentativa de fazer o melhor nesse pleito eleitoral. Também parabenizar todos os integrantes das demais comissões e aqueles servidores e estudantes que participaram desse pleito eleitoral, seja na organização, seja na participação durante a eleição. Agradecer as nossas unidades acadêmicas que durante a campanha eleitoral me receberam muito bem nas unidades, onde eu tive a oportunidade de conversar com todos os servidores e alunos que lá estavam disponíveis. Também a participação muito interessante nos debates. E é lógico que todo processo ele tem que ser aprimorado. Essa é a nossa segunda eleição e a nossa instituição ela é mais complexa do que em relação a 2012. Novas unidades se integraram a esse pleito eleitoral e a gente, de 2012 para 2016, o número de estudantes aumentou consideravelmente, o número de servidores também. E isso faz com que o nosso processo seja mais complexo ainda, até em virtude do aumento considerável dos estudantes de ensino à distância. A comissão já, em algumas conversas, me relatou que vem fazer um trabalho de diagnóstico desses pontos que precisam ser melhorados. Isso vai ser discutido oportunamente
mais para frente, para que a gente possa já traçar diretrizes para que numa próxima eleição a gente consiga melhorar consideravelmente esse processo eleitoral. E concordo com o Wilson em diversos aspectos em que você pontuou, principalmente em relação à comunicação, quando foi estabelecido o calendário de visitas. Eu acho que isso poderia ser muito mais divulgado para a comunidade. É lógico que nós tivemos alguns aspectos que de última hora tiveram que ser alterados em função da ocupação, em função daquelas discussões da greve. Isso foi feito de maneira rápida, mas a comunicação acho que falhou, não foi na mesma velocidade que as alterações. Então, acho que isso tem que ser melhor, com certeza, para o próximo. Mas, de modo geral, eu acho que nós avançamos muito em relação ao pleito anterior, em função dessa complexidade, do tamanho da nossa gestão. Então, eu só tenho que agradecer à comunidade pela confiança depositada, eu, enquanto candidato a reitor, considerando aí os votos que obtive, né, considerando a fórmula toda, aproximadamente 53% de aceitação, e aí, quando você faz a relação de votos válidos, 86%, né, de aceitação da comunidade, isso é uma representação importante. Então, só tenho que agradecer a todos por essa confiança e acreditar que nos próximos 4 anos a comunidade trabalhe com muito afinco para que a gente eleve essa instituição a novos desafios e novas conquistas. Então, muito obrigado. Reeleição você quis tentar novamente, mas eu acredito que o CONIC não vai querer fazer essa modificação em razão da conveniência. Por quê? Porque se você, né, valida só como cálculo votos válidos, principalmente da comunidade estudantil, né, discente, é mais um segmento que você passa a ter preocupação. Porque pouco se preocupa com a votação do estudante. Você entendeu? Então, foca-se no servidor do processo eleitoral. E aí, se muda a regra, você entendeu? Aí é mais uma preocupação. É só esse comentário. Bom, gente, está aberto aí. Bom, não havendo mais manifestação, eu vou colocar em regime de votação a homologação do processo eleitoral. Ok? Senhores conselheiros, em regime de votação, quem for favorável à homologação do processo eleitoral para a escolha de reitor e diretores gerais do SCAMP do IFDSMG, se manifeste levantando o braço. Contrários, abstenções, aprovado por unanimidade. Queria agradecer muito, gente, a plenária, todo mundo, reforçar mais uma vez os agradecimentos. Zé Manuel falou uma coisa que eu concordo contigo. A gente vê que o peso dos alunos, em vez de ser 33%, em alguns lugares equivale a 11%. O peso. Então, é realmente muito ruim. Enquanto entre docentes e técnicos fica em torno de 30%, do total de 33%, de discente fica 11%. Então, apesar de a legislação querer dizer que é paritário, na prática ele não é paritário. Né? Então, o peso... Tem a participação, porque se houver essa participação efetiva dos alunos, mas historicamente não é. Por isso que toda a legislação é em torno do quê? Dos votos válidos, é de quem vai lá e manifesta. Você pega um ponto, você tem 150 pais, você tem 137 docentes, você tem 2.500 alunos. Sim. Você tem que mobilizar 2.500 pessoas. Não foi difícil. Por isso que tem que, no nosso entendimento, no nosso, meu, seu, do Zé Manuel, tem que ser em cima dos votos válidos. Essa que tem que ser a... Mas aí tem que manter a qualidade, mesmo sendo sobre os votos válidos. Sim. Porque senão você dá força para os alunos, você ganhou. Não estou falando isso não. Tem que ser... Mantém a qualidade, um terço, mas só sobre os votos válidos. A qualidade, ela tem que existir, mas tem que ter efetiva participação. Porque se tivesse 100 alunos, 100 docentes e 100 pessoas, tudo bem. Mas a proporcionalidade não é igual. Então, quanto maior a participação, maior a legitimidade do processo. Não cabe só ficar sobre votos válidos. Cabe ficar sobre votos válidos, porque realmente quem foi votar vai estar sendo valorizado. E você, eu quero dar minha opinião, eu tenho que ir votar.
Claro. Mas tem que ter a efetiva participação dos alunos. Claro. Aí, mas isso aí já não é legal. Isso aí já é comportamento. O candidato que tem que fazer esse papel. Exatamente. Entendeu? É. Bom, gente, eu vou sugerir, então, que a gente faça, até por as questões técnicas e até a finalização dessa pauta, por volta de meio-dia, que a gente faça uma interrupção aqui e retorne às 13h30 para dar continuidade à reunião. Pode ser assim? A gente consegue resolver esse problema técnico e depois a gente consegue dar continuidade. Ok? Só agora para esclarecer os colegas a tramitação desse processo, agora a gente encerra o processo aqui com a homologação. Esse processo é encaminhado para a CETEC faz uma primeira análise, depois esse processo é encaminhado para a Casa Civil da Presidência da República. Lá eles fazem uma verificação, vasculhar a vida do nosso amigo professor Charles Ocampo. Está enrolado, né? É importante a gente ter conseguido com essa brevidade, porque a gente entra num período agora complicado, que é o final de ano, e depois, para que a gente tenha tempo hábil dessa análise desse processo estar concluída antes da finalização do mandato. Para que a gente tenha efetivamente a nomeação a partir do dia 25 de abril. Perfeito? E outra coisa, depois da nomeação, na verdade, o efetivo exercício se dá na data da posse. Ainda tem que estar a agenda do ministro para fazer a posse lá. Então, tomara que isso aconteça num espaço curto de tempo. Beleza, gente. Muito obrigado. Então, a gente vai interromper agora e retornamos às 13h30, ok? Muito obrigado. Até daqui a pouco. Rafael, gente, só reforçar mais uma vez o agradecimento aqui mais uma vez ao Rafael e a toda a comissão que fazer presente aqui, tá? Parabéns a vocês.